Olá pessoal, graça e paz a vocês. Muito bom estar aqui de novo no meu canal no YouTube. Muitas novidades. Você que já é inscrito, hoje nós vamos começar a série de mensagens, de estudos sobre autoridade. O que a Bíblia fala sobre autoridade? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Tem aí também abaixo a série sobre riqueza, sobre maldições hereditárias e também sobre a homossexualidade. Tá tinindo. Nesse mês de fevereiro eu vou colocar aqui para vocês, né, 4 capítulos, 4 episódios sobre a autoridade. Hoje, dia 2 de fevereiro, eu vou estar desenhando aqui para você todo esse princípio de autoridade, o que acontece, como que a Bíblia vê esse conceito de autoridade, o que a Bíblia fala, onde tudo isso começou. Também no episódio 2, que vai ser na quinta que vem, também aqui pelo YouTube, eu vou colocar aí os princípios da autoridade do homem, inclusive está no meu livro As 7 Heranças de Deus. No terceiro episódio eu vou trabalhar os valores do campo da autoridade de governo, justiça, o conceito de autoridade ministerial. E no último episódio, lá no dia 23 de fevereiro, eu vou colocar para vocês a jornada de Cristo, desde da queda de Lúcifer lá no céu, passando pelo Jardim do Éden, passando todos os patriarcas, o deserto, os evangelhos, a cruz, a ascensão dele e como que ele hoje, né, domina as nações, todos os joelhos se dobrará aos seus pés. Uau, tá espetacular, tá fantástica essa série de mensagens sobre autoridade. Se inscreva aqui no meu canal, Pastor Ronaldo de Souza, clica aí, vamos chegar aí a mil inscritos, né, e daí para mais. Você que me acompanha pelo Instagram, Centro de Excelência Missionária, @Centro de Excelência Missionária, e também pelo Facebook, @Centro de Excelência Missionária. Eu sou o Pastor Ronaldo, coordenador do SEI, e agora nós vamos começar essa jornada aí no mês de fevereiro, todas as quintas-feiras, às 19 horas aqui pelo YouTube, a série de mensagens sobre autoridade. Também quero aproveitar, e falar a respeito do meu livro, As 7 Heranças de Deus. Nós estamos já indo para a segunda edição pela editora Eruditos, meu amigo, pastor Renato Salvador, né, também a sua esposa Tere, nossa amiga aí de família, né, esse casal abençoado. A editora Eruditos você pode seguir pelo Instagram, pelo Facebook, né, editora Eruditos, tem muitos títulos e inclusive também a Eruditos vai lançar assim de minha autoria Teleios, que sai agora para meados de março, abril, e o devocional Efatá, 40 dias de meditação com princípios de libertação. Ó, tá 10, tá top. Siga lá, Eruditos, também adquira o seu pela editora. As 7 Heranças de Deus já tá rodando aí o país. E também você vai ficar sabendo boa parte desse conteúdo sobre autoridade, vai estar aqui no livro. Eu vou usar ele aqui também para a gente desenvolver esse ensino. Ok, turma, vamos lá? Bom, nesse primeiro episódio eu quero caminhar com vocês no princípio, no entendimento bíblico a respeito da autoridade. É um assunto que demanda um pouco de filtro e um pouco de estudo, um pouco de discernimento, porque a Bíblia fala sobre o princípio de autoridade, a Bíblia também fala sobre a pessoa de autoridade. Quando você lê os evangelhos e quando você estuda toda a dinâmica, né, ali de Gênesis a Apocalipse a respeito desses valores e princípios da autoridade, que é o que nós trabalhamos hoje como libertadores e conselheiros, você vai perceber que o campo da autoridade ele é um campo muito fértil e também pode gerar até más interpretações, abusos, e isso vai assim mexendo um pouco nesses conceitos de quem pode, ou seja, quem tem autoridade, quem pode exercer uma autoridade, qual é a autoridade que o céu reconhece, ou quais são as autoridades ministeriais baseadas nos valores bíblicos, o que a Bíblia fala sobre isso, qual é o papel da igreja numa sociedade, num conceito de autoridade. Então eu vou desenhar nesses 4 episódios esses valores, tá? E colocando já como de largada, de ponto de partida, né, todo o compêndio, numa visão um pouco geral, não vou assim usar termos técnicos, embora de certa forma algumas questões vai ser necessário, mas é entender
O que que o campo da autoridade, de certa forma, como que Deus vê isso? Né? Diante do que nós estamos vivendo, nossa nação entrou assim, né? Nós vivemos ano passado todas essas guerras de autoridade, essas guerras de informação. O que é válido sobre uma nação no conceito de autoridade, se é a pessoa ou se é o princípio? O que é válido sobre um altar de uma igreja, se é o pastor ou é o princípio do altar? O que é válido sobre uma família? Quem que tem autoridade nos céus? Quem que pode exercer e acionar os mecanismos de justiça, graça, misericórdia, compaixão, reconciliação no mundo espiritual? Como que funciona? São várias perguntas. Como que funciona o conceito de autoridade sobre Satanás, sobre os demônios, sobre territórios, sobre decretos de autoridade? Uau, é muito assunto. Então, baseado nas experiências de sala e também baseado nas experiências de atendimento, nos seminários que eu rodo aí pelo país afora, né, pelo Brasil, eu identifiquei que há muita discrepância e muitas dúvidas a respeito de quem realmente tem essa autoridade. Então, a princípio, todo esse ponto de autoridade, né, começa lá no Éden. Então, o livro de Gênesis tem toda essa mecânica, toda essa biblioteca de conhecimentos de todas as ciências, você vai ver lá no Éden. Então, quando você estuda capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis, você vai ver todos esses pontos de autoridade. Então, começando que Deus criou, né, os céus e a terra, criou o Éden, e ele estabeleceu um alcance de autoridade sobre a criação. E ele colocou esse alcance de autoridade a cabo de Adão. Então, quando você estuda esse texto, eu vou ler aqui para vocês, em Gênesis capítulo 2, você vai ver ali a partir do verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. E aí tem dois verbos aqui. Deus falou assim, para cultivar e guardar. Verso 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vocês conhecem a história, não preciso estar desenvolvendo isso, mas o princípio maior sobre a criação, Deus estabeleceu para o homem, o sexo masculino. E calma, porque você vai entrar em crise na medida que a gente for descendo, nós vamos perceber que nós homens, o homem, né, o sexo masculino, está tão marginalizado, tão assim, à beira dos seus propósitos e valores, que houve uma inversão de papéis tão grosseira, que isso acarretou de uma série de desordens espirituais, morais, físicas e sociais, enfim. Mas a princípio, uma autoridade, Deus criou a terra, criou todos os processos e colocou Adão, o homem, sexo masculino, para cuidar, cultivar e guardar. Ele deu ele deu um campo de influência, um campo de autoridade para Adão. Uau, isso é extraordinário. Como Deus confia na sua criação, como Deus confia no homem, como Deus confia em você. Então ele respaldou Adão com um nível de autoridade. Depois veio Eva, vocês conhecem a história, e Eva ficou debaixo dessa autoridade de Adão. Então nós temos a criação debaixo da autoridade do homem, e agora Eva entra debaixo dessa autoridade de Adão. E lembre-se, é uma diferença muito grande entre você tá debaixo de uma autoridade, uma pessoa de autoridade no princípio correto, do que você está debaixo de uma autoridade corrompida, e essa pessoa não exerce o princípio de autoridade. Gente, isso dá um problema. Então, o princípio de Deus, e Deus faz tudo de maneira muito equilibrada, coerente, inteligente, ele criou todo a criação e colocou Adão para governar, exercer sua autoridade, e colocou a mulher para que a mulher também estivesse debaixo dessa proteção, dessa bênção
do conceito de autoridade. Você pode reparar, nós vamos falar isso lá no episódio 2, você pode reparar que a mulher, quando ela inverte, quando esse papel inverte, a mulher passa a ter autoridade debaixo do conceito de autoridade corrompida do homem. Nossa, isso dá um quiprocó, isso dá ruim e vai bater lá nas nossas salas de atendimento. Mas Deus estabeleceu esses valores, ponto. Até aqui entendo que está tranquilo. Deus deu uma ordem dizendo que Adão tinha, né, esses valores e podia exercer livremente de toda a criação. Isso é lindo, isso ainda é válido até hoje. O homem tem que redimir a criação. O conceito de ecologia, o conceito de conservação. E só que Deus, assim, atribuiu ao princípio de autoridade dado a Adão responsabilidade. Lembre-se, primeira lição da nossa série de mensagens. A autoridade anda de mãos juntas com a responsabilidade. E essa responsabilidade veio no verso 16, onde ele diz, olha, existe no jardim, no Éden, um lugar, um objeto, uma árvore, seja lá o nome que você queira colocar, que é minha, não encoste. Deus falou assim, olha Adão, você tem autoridade, mas seja responsável para não invadir, não quebrar, não anular, não ultrapassar os limites de autoridade que eu estabeleci. E esse limite, simbolizado pela árvore no meio do jardim. Puxa vida. E a Bíblia fala que ali a coisa aconteceu, a coisa andou bem, até o dia em que esses valores foram distorcidos. Mas nessa lição do episódio 1 sobre autoridade, entenda que Deus, antes de ele estabelecer uma pessoa de autoridade sobre qualquer situação, ele primeiro vai ensinar o princípio de autoridade que é aliado à responsabilidade. Então, antes de Deus estabelecer Adão sobre o Éden, ele formou tudo e ele confiou esse compêndio de autoridade sobre Adão e estabeleceu também um limite para exercer essa autoridade e colocou sob o princípio de autoridade que está sob a pessoa de autoridade que é Adão, o conceito, o valor da responsabilidade. Ter autoridade, querido, é ser responsável. Pode reparar, Provérbios fala isso, uma pessoa responsável merece estar sentado diante dos reis. Neemias, quando nós estudamos Neemias, puxa vida, Deus incumbiu em Neemias de restaurar uma cidade inteira, que foi Jerusalém, e no capítulo 1 de Neemias, lá no último verso, diz assim, eu era copeiro do rei, ele tinha responsabilidade, uma pessoa madura. Então, para uma pessoa exercer, para ela discernir, para ela querer usar o princípio de autoridade em qualquer instância, ela precisa primeiro ter responsabilidade, entender que existem limites. Tudo que passa os limites é abuso. E Deus estabeleceu isso de uma forma muito clara. Eu quero assim fazer esse link, quando nós olhamos os noticiários, quando nós vemos a trajetória da composição dos governos, das instâncias de governo em nosso país, você vê que houve assim abusos de todos os jeitos. Uau! Isso é tão assim, quando você começa a discernir, você fala, puxa vida, como que pode, como que ninguém viu, como é que as pessoas abusam disso? Então, esses valores de autoridade, primeira lição é essa, a autoridade ela anda de mãos dadas com a responsabilidade e tem que ter os limites. E para que você seja uma pessoa de autoridade exercendo o princípio de autoridade que é em Deus, você precisa ser responsável, maduro, você precisa compreender os seus limites, precisa respeitar as áreas que não lhe cabem. Isso são conceitos básicos para que você queira reivindicar uma autoridade sobre uma situação. Então, ainda dentro desse conceito, quando você começa a trabalhar, estudar, verificar, você vai começar a entender no capítulo 3, aquela conversa de Satanás com Eva. Nós vamos estudar isso lá no último episódio, lá na última quinta-feira, se não me engano, acho que é dia 23. Lá eu vou desenhar toda essa rota de guerras de autoridade. Mas antes disso, Deus diz assim, olha, quem tem autoridade
quem quer exercer autoridade tem que saber cultivar. O que é cultivar? Cultivar é gerar vida. Cultivar, no verbo bíblico aqui, na etimologia, na epistemologia da palavra, na origem da palavra, significa você trabalhar, você fazer algo, você pegar aquilo que Deus te deu, né, e usufruir dessa liberdade com responsabilidade, usando esse princípio de autoridade e gerar vida, gerar processos, desenvolver conceitos. Tanto é fato que Adão, Deus falou, ó, cultive e guarde. Então o jardim precisava ser cuidado, precisava ser regado, precisava ser nomeado, estabelecido, e só pessoas debaixo de um princípio de autoridade correta, tendo no lugar, né, o coração alinhado com a responsabilidade, respeitando os valores que Deus estabeleceu, consegue desenvolver isso. E uma vez que você vai gerando riqueza, que você gera frutos, que você trabalha, que você usa com responsabilidade a sua autoridade, que você trabalha, que você discerne, que você conduz, os céus entram em sintonia, né? Então lembre-se, eu tenho um princípio de autoridade que é espiritual, Deus constitui uma pessoa de autoridade para exercer esse princípio de autoridade. O que isso vai gerar? Frutos, bênçãos, cultivar, né? Respeitando os limites, respeitando os processos, ser responsável, maduro. Adão, ele começou a cultivar. Cultive, Adão, trabalhe, exerça a sua autoridade com responsabilidade debaixo do meu princípio, que você vai longe. E perceba que ministérios, líderes, pais de família, autoridades nas instâncias de governo, em qualquer área, que exerce o princípio de autoridade correto, respeitando esses valores, esse cara produz, ele gera vida, gera seguidores, gera inspiradores, né? Ele se inspira, gera um legado, ele cultiva, ele gera vida. E depois ele guarda. O que é guarda? É fazer a manutenção, é a preservação, cultivar e guardar. Quando você leva isso para o campo do casamento, né? Um homem, antes assim, de ele ter alguém, ele tem que ser no mínimo trabalhador, cultivar, maduro, responsável, lembra? Você não vai tirar a menina de casa para ir brincar de casinha. Então o princípio de autoridade é esse. Ele vai cultivar, ele vai guardar, gerenciar, cuidar, estabelecer valores, dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. E a autoridade de uma pessoa, turma, não está aliado às insígnias, às divisas, ao nome. A autoridade de uma pessoa está aliado simplesmente à guarda do princípio que Deus estabeleceu de autoridade. Não está no volume da voz, está no testemunho de vida. Testemunho de vida. Então, quando eu caminho esse Brasil afora, e agora nós também estamos trabalhando com algumas pessoas da América Latina, se você começa a observar, quando você fala para as pessoas, olha, você precisa estabelecer esse conceito de autoridade, você precisa assumir as rédeas da sua casa, as rédeas do seu negócio, você precisa arrumar isso aqui para você exercer essa autoridade, o pessoal pula. Como assim? De que jeito que é isso? Você está dizendo que eu não tenho autoridade? Eu falei, não estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Porque quando você não respeita os valores que Deus estabeleceu, você não consegue exercer isso, você não cultiva, você não guarda, você abusa, você fere, você afasta. Uma pessoa de autoridade no lugar errado é o que o Satanás mais quer fazer na nossa nação e na igreja. Colocar pessoas erradas com autoridade em lugares errados. Puxa vida, imagine você com um pastor que o cara está todo atravessado e esse cara exerce um conceito de tirania, exerce um conceito de autoridade ríspida, ele vai matar a igreja. Imagine você colocar um líder de uma empresa que o cara não tem noção nenhuma, o cara é um alienado da vida, ele é uma pessoa de autoridade, aí tem que respeitar, tudo bem, mas para eu não pecar contra essa pessoa, para eu não pecar contra o princípio de autoridade que é divino, eu prefiro me calar, ou eu prefiro ir embora, ou eu prefiro ficar alheio a algumas situações, ou encarar. Aí você é taxado como rebelde, endemoniado, sei lá como é que estão falando hoje aí. Então, essa arma de Satanás é exatamente isso, foi isso que ele fez com Eva, colocar uma pessoa de autoridade, uma pessoa errada, com autoridade em lugares errados,
ou colocar pessoas com autoridade, com um conceito errado, em lugares que são estratégicos. Pense nisso, imagine qual é a definição mais clara de um tirano. É isso, é um cara mal resolvido, que não entendeu nada, e aí ele entra num campo de poder e ele entende que ele tem autoridade para fazer o que quiser. E não é assim que funciona. Entenda, queridos, nessa série de mensagens, eu vou mexer assim, numa série de coisas, quebrar alguns paradigmas, e a primeira lição dessa série de mensagens sobre autoridade está atribuído a isso. Deus coloca pessoas de autoridade, eles são responsáveis. Essa pessoa de autoridade está debaixo de um princípio de autoridade que é divino, bíblico, de Deus. E Deus dá responsabilidade, Ele dá limites, não pode, não faça isso. E Ele nos dá essas direções, cultive e guarde, produza. Puxa vida, uma pessoa com autoridade, com um coração voltado ao Senhor, com um coração voltado ao correto, ao certo, nas verdades de Deus, não só de Deus, mas as verdades morais, essas verdades cortantes, essas confrontantes, essas verdades que libertam. Essas pessoas vão gerar frutos, vão trazer vida, vão trazer paz. Imagine uma casa governada por um homem de Deus correto, uma mulher de Deus centrada. Imagine uma cidade, imagine um governo, uma nação sendo governada por homens e mulheres que entendem esses valores da autoridade. Uau, que extraordinário, que eu me empolgo. É muito gostoso, você começa a aprofundar isso. Então nessa primeira série de mensagens, agora de largada, no episódio 1, hoje, quinta-feira, eu quero deixar essa lição. Deus é a pessoa inspiradora e existe o princípio de autoridade que é bíblico e espiritual, que esse princípio tem que estar, a pessoa de autoridade tem que estar alinhada com esse princípio, e ele vai gerar vida e vai gerar preservação. Ele tem que ser responsável, ele tem que entender os seus limites, aí sim Deus acrescenta valores. Ok, turma? Fica de cabo isso aqui. No dia 9 de fevereiro, na próxima quinta-feira, o episódio 2 sobre autoridade, e a gente vai cavar um pouco mais esse buraco, vamos descer um pouquinho mais nesses entendimentos. E pode usar essa série, essa mensagem, esse estudo, fica à vontade, tá? E me siga aqui, Pastor Ronaldo Souza no canal no YouTube, Centro de Excelência Missionária no Instagram, Centro de Excelência Missionária no Facebook. Também você que adquire o livro, está aqui, no meu canal está aqui algumas aulas das 7 heranças de Deus. Sou o Pastor Ronaldo Souza, amo vocês e nos vemos quinta-feira que vem. Um abraço.